A participação feminina no judiciário cresceu a partir dos anos 80, mas houve depois uma estabilidade de cerca de 35% de magistradas e 56% de servidoras. Mas como está essa presença nos cargos diretivos dos tribunais? Quais são as dificuldades e o que pode ser feito para ampliar as oportunidades? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial e remota por conta da quarentena da pandemia do novo coronavírus. A nossa entrevistada de hoje é a juíza Beatriz Junqueira Guimarães, que é titular do 5º Juizado Especial Civil da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 21 anos e já passou por 4 comarcas: Jacinto, Almenara, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Doutora Beatriz, obrigado pela participação e aceitar o nosso convite aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. Bom, no ano passado, a doutora Beatriz apresentou um projeto de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom, e a você que nos acompanha, a favor, se inscrever no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Beatriz, qual que é a avaliação que a senhora faz para nós aqui da presença, da participação das mulheres no Poder Judiciário em Minas e no Brasil? Dá uma panorâmica, por favor. Olá, Oriol. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Estou muito feliz de estar com vocês. A participação feminina no Poder Judiciário é fraca. Nós ainda estamos em número menor. E isso não é só uma realidade estadual, é uma realidade de todo o Brasil. Tanto assim que o CNJ baixou uma resolução, a 255, onde ela, considerando a necessidade de propor a criação de um grupo de trabalho, ela determina que todos os tribunais formem esse grupo de trabalho para apresentar um projeto que possa incentivar o estímulo de mulheres, tanto na magistratura quanto nos órgãos do próprio Poder Judiciário. No caso aqui de Minas Gerais, já que só citou aqui, entre os 967 juízes, 340 são magistradas. E entre os desembargadores, são 24 mulheres. Quer dizer, pouco a pouco elas estão ocupando silenciosamente esse espaço. Mas isso depende mais delas ou do sistema como um todo? Orion, a realidade que a gente tem visto é que quanto mais alto vai ficando a carreira, quanto mais antigo vai ficando, mais difícil é a ascensão da mulher. Então, foi por isso mesmo que o CNJ, após um levantamento, fez essa resolução, que é a 225, e este ano o CNJ já editou uma portaria para que, criando um grupo, possa levantar todos esses dados e propor, até pelas nossas características de mais trabalho, de outras atribuições, para que nós possamos também ser incentivadas a participar desses cargos. Na avaliação da senhora, o que falta às magistradas, às mulheres, às servidoras, assumirem posições de liderança nos tribunais, cargos diretivos? Existem barreiras culturais, históricas? De onde que vem isso? Eu acredito que o ingresso da mulher no mercado de trabalho é bem tardio, principalmente aqui no Brasil. E se a gente comparar os números, nós somos menos. Então, com um número menor, a ascensão fica mais difícil. É uma conta de matemática. E tem que ser incentivado para que as mulheres prestem o concurso, para que as mulheres se submetam a provas, avaliações, para que elas também possam chegar a esses cargos. Em função, assim, até mesmo da área pública, eu vejo que, em relação aos poderes, o judiciário é até mais democrático do que os outros, do que o legislativo, do que o executivo, porque o ingresso é feito por concurso, que é impessoal, quer dizer, as chances são iguais. Só estou certo ou estou errado a esse respeito? Não, está certíssimo. Mas o CNJ previu isso, que realmente a busca da mulher pelo concurso estava menor. Então, ele propôs um grupo de trabalho que vai avaliar o que pode ser feito para que as mulheres tenham mais interesse nos concursos, que é o que eu pedi ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
para que fizesse um plano de trabalho onde seria feita uma portaria, um grupo, para estudar o que pode ser feito para incentivar as mulheres a aderirem mais aos concursos na área do Poder Judiciário. Entendi. Pelo que os números que nós citamos aqui, no caso das servidoras, ao contrário das magistradas, né, elas já são maioria, quase 60% são mulheres, boa parte até em cargos de chefia. Ou seja, o reconhecimento ali veio antes da situação das magistradas, né? Isso, talvez pela carga de trabalho, que o horário das servidoras é mais rígido, não tem aquela elasticidade que o trabalho do magistrado exige, não precisa ir para o interior, não precisa, às vezes, separar da família. Mas o que a gente precisa observar, Orion, que vários tribunais do país já estão com essas propostas de melhorar o ingresso da mulher no Poder Judiciário, seja Tribunal Federal, seja Tribunal Estadual, estão correndo atrás disso para que as mulheres possam ser mais valorizadas, vendo a igualdade de sexos. Com certeza. A senhora citou, por exemplo, a Resolução 225, né, de 2018, do Conselho Nacional de Justiça, né, de incentivo a essa política nacional à participação institucional feminina. Na avaliação da senhora, o que pode ser feito? O que vai começar esse grupo de trabalho? Deve fazer o que exatamente no tribunal? Eu entendo que a primeira coisa, foi até uma proposta que eu tinha feito, era a gente fazer um mapeamento de quantas somos, né? De quanto tempo estamos ali na carreira, para ver o nível de estagnação ou não. Outra sugestão que eu tenho, que eu já vi em outros tribunais, seria um formulário, onde as próprias magistradas e servidoras vão explicar o porquê delas não concorrerem a outro concurso, a outro cargo, e podem, inclusive, sugerir opções que o tribunal pode dar para que incentive elas a subir na carreira ou a se candidatar a um cargo. Porque as mulheres lidam com várias dificuldades aí, né? Várias tarefas, né? Tem aí cuidar da família, cuidar da casa e ter um trabalho também, quer dizer, a concorrência fica muito mais difícil para ela, muito cheia de obstáculos, né? Isso, eu costumo dizer que quando eu saio lá do juizado é que vai começar o meu serviço, porque aí eu chego em casa e tenho outros afazeres, né? Lá eu trabalho, o serviço eu faço em casa. Por outro lado, isso também faz a mulher, amplia seu potencial à medida que ela tem essa capacidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, isso deve até desenvolver mais nelas do que nos homens a capacidade de gestão. O que a senhora acha disso? Não, com certeza nós desde pequenos já estamos acostumados a gerir, né? Seja o quarto, seja a casa, mas é importante também a gente ter essa pulverização de pensamentos, porque homens e mulheres não pensam iguais. Então, se a gente tiver essa diversidade de pessoas em vários tipos de comando, de setores, de organizações, eu acho que o serviço vai ficar até mais criativo, mais interessante para todo mundo. A senhora falou a respeito de se inscrever em novos concursos ou cursos, mas a designação para cargos de chefia, cargos de destaque, liderança, dependem muito, e essa designação depende muito também da indicação, que é mais subjetiva do que um concurso, por exemplo, né? Sim, nós temos a indicação, mas nós temos também o critério técnico, e muitas vezes, muitas de nós não conseguem se aprimorar, fazer cursos, participar de palestras, porque tem sempre aquele horário a cumprir, tem a casa, então nós precisamos de incentivo para que possamos também participar desses eventos de aprimoramento das nossas capacidades intelectuais. Existe aí uma capacitação, uma capacidade de trabalho especial das mulheres em relação aos homens, mais dedicação, emoção, sentimentos nas ações delas. Como é que a senhora avalia isso no papel judicante mesmo das magistradas? Não, Orion, eu acho que hoje nós já estamos bem evoluídos, é muito difícil até a gente falar, temos mulheres mais sensíveis, temos homens mais organizados, mas é interessante que tenhamos dos dois, porque assim a gente pode trocar experiências, até experiências do dia a dia.
mas eu não acho que tenha diferença intelectual entre um e outro, não. E tem esse perfil cada vez mais conciliador do próprio judiciário. As mulheres se encaixam um pouco mais nisso, são mais conciliadoras, acolhedoras, mais chegadas ao diálogo, né? A própria experiência de vida, acho que ajuda nesse sentido, não? Nós estamos acostumados a tentar equilibrar, né, todas as tarefas de casa, a tarefa da vida social. Então, talvez por isso, algumas tenham mais sensibilidade do que alguns. Mas isso não significa que umas são melhores, que todas são melhores do que todos, ou mais sensíveis do que todos. Cada um tem o seu valor, né? E a respeito desse valor das magistradas, que outras medidas práticas a senhora poderia sugerir que esse grupo deveria trabalhar e avaliar se são realmente aplicáveis e poderão trazer eficiência? Orion, como o grupo de mulheres é menor, como a proporção numérica é melhor, elas têm que receber o convite mais vezes, elas têm que ser mais incentivadas, porque senão a gente não vai conseguir igualar. Então, foram feitas várias pesquisas, a gente vê principalmente o norte do país, como ele está muito evoluído nessa questão. Eu nunca imaginei, Roraima já está com esse grupo pronto há muito tempo, Pará já está com esse grupo estudando a Resolução 255 desde 2019. E eu vejo assim, que os números têm que evoluir, mas para evoluir, igual está sendo lá, a gente tem que não é ter vantagem, não, a gente tem que ter incentivos e temos que ter mais convites, mais possibilidades de acesso aos cursos. Às vezes as vagas são limitadas e quando a mulher vai tentar se inscrever já passou o prazo. Então, tudo isso tem que ser ponderado, tem que ser feito um estudo técnico para ver quais os fatores que precisam aumentar, precisam ser ajustados para que a mulher consiga se inserir cada vez mais nesse universo que antigamente era, até pouco tempo, era só masculino. Curiosamente, a aplicação da lei ela tem sido historicamente, né, masculina, mas o símbolo da justiça, né, ele sempre foi de uma mulher, a deusa Têmis, né, conforme a mitologia grega, né? Por que o feminino aí foi associado historicamente ao fazer justiça? Eu acho que até você está falando da estátua, ela tem uma coisa muito interessante, que ela está ali sempre equilibrando os dois pratos, né? E a vida da mulher é essa, um equilíbrio entre a parte social, a parte particular dela e a parte pública. Então, eu acho que foi muito, muito interessante essa escolha, porque é a justiça tem que equilibrar, tem que se organizar para poder dar conta de tudo. A história da mulher na magistratura é bem recente, especialmente aqui no Brasil, né? Tivemos, por exemplo, aí só em 2006, há 14 anos, né, quando a ministra Ellen Grace, né, tornou-se presidente do Supremo Tribunal Federal. Como é que está a presença feminina nos tribunais superiores? É diferente do que acontece nos tribunais de segunda instância e na primeira instância também? Não, o que a gente tem é aquela tradicional pirâmide, né? A base é muito maior do que o intermediário, e o intermediário também está muito maior do que a cúpula. Mas nós temos mulheres já brilhando, você falou da Ellen Grace, há pouco tempo nós perdemos uma juíza nos Estados Unidos, que foi uma comoção mundial, nós temos já a ministra Carmen Lúcia, que já foi presidente do CNJ. Então, assim, aos poucos, nós estamos galgando os nossos lugares. Só que como o nosso número é inferior, muitas se perdem no caminho, não tem nem condições de continuar essa batalha por causa das múltiplas funções, igual a gente estava falando, e não consegue, então, quando chega lá em cima para concorrer, para se candidatar, o número já é bem menor. Só para citar aqui, falamos da ministra Ellen Grace, a primeira mulher no judiciário mineiro data de 1960, quando Rafaela Alves Costa se tornou a primeira a ocupar o cargo de juíza de direito. Doutora Beatriz, gostaria agora que você fizesse para a gente aqui uma indicação de leitura, aproveitando aí que nós estamos ainda numa quarentena, que indicações você pode fazer para nós? Então, no momento eu estou lendo um livro sobre autocomposição, que eu acho que é um ramo do direito muito interessante, e temos que todos buscar pela paz social. Esse livro é de um desembargador do Paraná, chamado Roberto Bacelar, mas que é muito conhecido como Beto. Então, estou indicando o livro do Beto,
que fala sobre a justiça da autocomposição. Uma boa indicação. Aliás, ele foi diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, não é isso? Isso, o Beto até ele me permite essa liberdade, mas o Beto é uma pessoa muito dedicada, ele já fez a cartilha Vai à Escola, ele já escreveu vários livros, ele, como eu, é um apaixonado pelos juizados especiais, então eu acho uma leitura muito especial, muito interessante, que eu tenho aproveitado muito durante essa pandemia. Nós tivemos aí uma mudança de gestão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a saída do doutor Nelson Messias, desembargador, e agora assumiu também o desembargador Gilson Soares Lemes, que prevê uma continuidade. A senhora acha que esse projeto vai crescer daqui para frente? Não, com certeza. O desembargador Gilson, inclusive, já trabalhou uns anos nos juizados, então eu tenho certeza que ele vai nos dar apoio, não só ao projeto de melhorar os juizados, mas também com toda a sensibilidade de incentivar a participação feminina dentro do Poder Judiciário, conforme determinação do CNJ. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Beatriz Junqueira Guimarães, que é titular do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre as possibilidades, as medidas de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. Doutora Beatriz, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com a senhora. Disponha. Igualmente, Orion, até mais. Obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever esse programa, vá até os canais da AMAGES no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Muito obrigado e até a próxima.